Eu quero meditar convosco usando capítulo 3, e o título da nossa mensagem é Buscando as Coisas de Deus. Mas é interessante que o capítulo 3, versículo 1, ele em primeiro lugar, ele diz algo importante que nós nesta manhã devemos refletir. Começa o capítulo 3, versículo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, diz assim: Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E agora o versículo 2 reforça. Em primeiro lugar, diz para buscar, e o segundo verbo é pensar. E diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que motivo o apóstolo Paulo está a escrever desta maneira, inspirado pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, este versículo começa por dizer: se já ressuscitastes com Cristo. Alguns podem dizer: pastor, eu nunca morri, como é que eu vou ressuscitar? Aqui não está a falar da morte natural. Aqui está a falar de uma condição espiritual que deve fazer parte de cada crente nascido de novo. Como vocês sabem, inclusive, quando nós falamos do batismo, e exemplificamos que quando nós entramos na água, estamos a sepultar a nossa vida, a mortificar a nossa vida, para depois ressuscitar juntamente com Cristo. Um aspecto figurado. Então, no batismo dá-se uma morte, naquele sentido em que cada um de nós decidiu deixar morrer a nossa parte carnal, o nosso eu, aquilo que não era bom na presença de Deus, e passamos a ressuscitar juntamente com Cristo. Irmãos, vivemos certamente numa época que não era diferente à época em que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. A cidade de Colossos, situada naquilo que nós chamamos uma cultura grega bem enraizada nas pessoas, onde a filosofia, as divindades, também as festas da luxúria, da carne, dominavam aquela sociedade. Paulo tem necessidade de ensinar os crentes a viver para Cristo e a recordar que este mundo, esta sociedade, não tem nada de bom espiritualmente falando para nós. O mundo não tem nada que nos faça acrescentar. Ao contrário, o mundo e as suas concupiscências e as suas tentações apenas querem destruir a nossa fé, a nossa relação com Jesus Cristo. E hoje, irmãos, é importante que nós tenhamos muito cuidado, porque muitas vezes, com tanto subterfúgio, nós até utilizamos uma expressão em português com pezinhos de lã, outros serão pezinhos de algodão. Há coisas que estão a introduzir-se, talvez na nossa casa,
na nossa família, ou até na igreja, que aparentemente parece que não têm nenhuma maldade, aparentemente parece que são coisas que não vão fazer mal, mas o grande problema é que o nosso coração às vezes inclina-se para esse tipo de coisas. E Paulo está aqui utilizando dois verbos importantes. O primeiro é buscar as coisas de cima. Que são as coisas de cima? As coisas de cima são as coisas de Deus, irmãos. As coisas de cima são aquelas que edificam, aquelas que constroem, aquelas que trazem paz, aquelas que trazem alegria, aquelas que nos dão a eternidade com Cristo, aquelas nas quais diariamente nós temos a obrigação de meditar, de pensar, porque são essas coisas que nos vão levar à vida eterna. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados e em vez de ter e buscar as coisas que são de cima, parece que a nossa maior preocupação é buscar as coisas da terra. Mas as coisas da terra são efêmeras. As coisas da terra têm um tempo determinado. As coisas da terra vão terminar. As coisas da terra destroem-se, as coisas da terra são roubadas, as coisas da terra enferrujam, as coisas da terra não podem passar para a eternidade. O único que temos que pode passar para a eternidade é a nossa alma. Nem sequer este corpo vai passar para a eternidade, porque este corpo que agora temos terá que ser transformado. Este corpo não presta, não serve, está-se deteriorando. E quanto mais idade nós temos, nos damos conta que afinal não é mais do que isso. O pó volta à terra que o deu, mas o Espírito vai para Deus. Esta é a nossa certeza. Por isso, irmãos, nós não somos apenas corpo. E é verdade que a Bíblia ensina-nos a cuidar do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Mas não a adorar o nosso corpo. Não a passarmos tanto tempo com o nosso corpo. E sabem uma coisa, quero dar-vos uma notícia. Há muita gente que está no ginásio e também morre no ginásio. Há muita gente que se prepara todos os dias. Tantos jogadores de futebol já têm ficado no meio do campo de futebol, morreram. Aparentemente pareciam homens cheios de força, tudo estava bem, mas afinal de contas não era verdade. Irmãos, quando estamos a pensar nas coisas do céu, em primeiro lugar estamos a pensar na nossa alma. Como estamos nós alimentando a nossa alma? O corpo, nenhum de nós se esquece. Todos penso, ou a maioria já tomou o pequeno almoço. Alguns já estamos a pensar ou estão a pensar, não importa o que é que vai ser o almoço, o que vai ser o jantar. Mas será que nós pensamos, e para a minha alma o que é que eu preciso? Eu sei que os irmãos escolheram, estão aqui. E estão aqui porque querem alimentar a vossa alma. Amém? Isso é bom. Os irmãos estão aqui porque desejam, querem alimentar a vossa alma. Porque diz a Bíblia, o que é que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, ainda estando com os seus discípulos, ele advertiu-os. Porquê? Porque ele sabe a inclinação do homem. E sabe o que é que Jesus disse aos discípulos? Mas buscai o quê? Primeiramente, em primeiro lugar, o quê? O reino dos céus, o reino de Deus, as coisas de cima, as coisas de Deus. Irmãos, tenhamos cuidado. Todos nós que estamos aqui somos tentados de várias formas, de várias maneiras, e há uma coisa que nós temos que dizer à nossa própria alma: busca a Deus. Busca a Deus. Não há outra coisa melhor para a nossa alma, para o nosso espírito,
que buscar a Deus, buscar as coisas que são de cima. Eu até vos diria, nós nem temos necessidade de buscar as coisas que são da terra. Sabem porquê? Porque elas estão diante dos nossos olhos. E muitas vezes o próprio diabo incita-nos, leva-nos a procurar as coisas deste mundo, desta terra. O diabo, como não consegue vencer com as coisas de Deus, ele utiliza maneiras, subterfúgios, maquinações para ver se nós caímos, para ver se nós desistimos, para ver se nós falhamos no alvo. Por isso, irmãos, nós precisamos da graça do Senhor a cada dia, mas também precisamos de nos reunir na casa de oração para juntos continuarmos a ouvir a palavra de Deus que nos enriquece, que nos... É como o que está tão de moda, é como uma vacina contra aquilo que o inimigo nos está metendo pelos olhos todos os dias. E este mundo é tão enganoso. E sabe o problema disto tudo, irmãos? É que há pessoas que não sabem diferenciar uma doutrina errada de uma doutrina verdadeira, porque não leem a Bíblia, porque não têm comunhão com Deus. Há aí hoje tanta gente a ser alimentada apenas por coisas da internet, e há coisas muito boas, eu declaro que sim, mas também nunca vi tanta porcaria como na internet. Usando versículos da Bíblia fora do contexto, com pretexto, para dominar a nossa alma, para nos fazer afastar da verdade. E imaginem, naquele tempo não havia internet e Paulo já está a advertir. Paulo está a chamar a atenção, e uma notícia naquele tempo demorava muito mais do que hoje. Hoje uma notícia é momentânea. Naquele tempo demorava meses a chegar uma carta. Os irmãos, imaginem-se alguém que estava no outro lado do mundo para mandar uma carta, quanto tempo demorava a chegar até nós? Hoje é um clique e a mentira ou a verdade estão na nossa frente. Agora nós temos que ser crentes sábios, homens e mulheres sábias, que apenas estamos buscando em primeiro lugar as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. Estamos a buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a igreja. Irmãos, temos que buscar a vontade de Deus. Hoje há tanta ideologia, tanta filosofia, que apenas quer apartar-nos da verdade, a verdade que nos liberta, a verdade que nos mantém com uma consciência limpa perante Deus. Aleluia! É verdade que não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição. Como? Buscando as coisas que são de cima. Erramos, falhamos, pecamos. Mas ainda o apóstolo João nos diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo, aquilo que está na carta, para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, não há mais solução. Ai, não diz, pois não, a Bíblia não diz isso. Não diz, não. Se algum de vós pecar, o que é que nós temos? Um advogado. Não é um advogado que se vende ou que se compra. Não. É um advogado que seja pobre ou seja rico, seja branco ou seja negro, tenha estudos ou não tenha, defende da mesma forma. E mais, não tens que pagar e eu não tenho que pagar nada. Porque esse advogado sempre nos vai defender. Amém? Sempre nos vai defender. Sabe porquê? Porque Ele quer que nós estejamos com Ele na glória. Ele diz a Bíblia que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte espiritual de nenhum ser humano. Porque a Bíblia diz que Ele quer que todo homem seja salvo e venha ao todo, não é alguns, todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade.
Mas há homens e mulheres que não querem a verdade. Há homens e mulheres que aborrecem a verdade. Nestes dias, como sabem, há uma polémica muito grande nos Estados Unidos, porque foi anulada a lei do aborto. Eu quero vos dizer que eu não defendo políticas de homens, mas eu defendo princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos que está nos 10 mandamentos é não matarás. Ok? Não matarás. Essa coisa de dizer slogans, o corpo é meu, eu é que decido, tu podes decidir desde que não mates ninguém. Tu podes decidir desde que não faças mal a ninguém. Mas, irmãos, todos os princípios de liberdade têm regras. Têm regras. E para tudo na vida há regras. Se não existissem as regras, estaríamos a viver num caos. Eu não sei quantos de vocês já leram períodos da história onde se implantou uma anarquia. E quase que acabaram todos por estragar tudo, porque todos mandavam, todos faziam, ninguém queria a lei, ninguém queria a ordem, ninguém queria nada. E o homem que não tem lei destrói-se a ele mesmo. E veja lá, Deus dando apenas 10 mandamentos, porque depois, se vocês forem ver, os judeus com o tempo chegaram aos 400 mandamentos. Se 10 já é difícil, agora imaginem-se 400. Isso é como se nós tivéssemos agora aqui as paredes todas cheias de mandamentos. Mas o maior mandamento é a palavra de Deus no nosso coração, amém? Há crentes que gostariam que aqui a nossa igreja desse um livrinho do que se pode e não se pode fazer. Mas eu quero vos dizer que nós não necessitamos dar nenhum livrinho, porque quando o Espírito Santo mora em nós, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos dizendo o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Porque o Espírito Santo é santo. Não esqueçam isso. Eu não preciso de nenhum livro de regras. É por isso, irmãos, que eu me nego àquela coisa de proibições, agora não faça, não é? Não, é o Espírito Santo que vai falar com cada um de vocês. É o Espírito Santo que fala comigo. Não precisamos ter aqui regras. E a partir de agora você é isto, e a partir de agora aquilo. Graças a Deus que o Senhor libertou-nos dessas regras. Mas para vivermos de acordo com a sua palavra. Amém? Porque sabe uma coisa, nós não o fazemos por obrigação, fazemos-lo por amor. Eu não faço isto ou aquilo, não é porque Deus me obriga, Deus não me obriga a nada disso. Mas sabem porque eu amo a Deus. E eu não quero fazer coisas que desagradem a Deus. E nós temos que entender isto desta forma. É que eu não posso fazer. Não, tu podes fazer. Mas se tu amas a Deus, tu não queres fazer. É diferente, não é? Um namorado com a sua namorada, o que é que ele faz? Tudo para agradar à sua namorada. E vice-versa. Um casal, os dois casam, fazemos tudo para agradar a nossa esposa agradar-nos a nós. Mas tudo isto é passageiro, é apenas aqui na terra. Agora imaginem-se o que é viver uma eternidade com Deus. Vocês não querem viver uma eternidade com Deus? Eu quero. O amém foi muito fraquinho. Querem ou não querem? Amém. Queremos viver uma eternidade com Deus. Então, irmãos, cuidado com essa de que eu não faço porque a igreja diz para não fazer. Não, não é a igreja que diz para não fazer. Você é livre. Mas se você ama a Deus, se você entendeu o que são as coisas de Deus, você está procurando agradar a Deus. Eu estou procurando agradar a Deus. Eu estou a buscar as coisas de cima. Sabe porquê? As da terra não vale a pena. As da terra são passageiras. E há outras que até trazem morte. E há outras que trazem separação com Deus. E há outras que são muito prejudiciais. Eu não vou dizer que tudo aqui que está na terra é mau, totalmente mau. Agora, o princípio é mau. O princípio da rebeldia contra Deus. Há tanta gente que é muito mais fácil dizer não há Deus para adormecer a sua consciência. Porque não se querem encontrar com a realidade da vida. Por isso a Bíblia diz o nécio no seu coração, não há Deus. Mas é o nécio, porque eu digo aqui agora, há Deus. Há Deus? Para mim há Deus. E Ele se tem manifestado de várias formas, de várias maneiras, amém? E continuará a manifestar-se, e a maior manifestação da graça e do amor de Deus foi através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que veio salvar e buscar todo aquele que se tinha perdido. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Aleluia! Ou seja, Jesus veio a este mundo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Por isso Paulo podia dizer: tragada foi a morte na vitória. Ou onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque ele venceu. E é por isso que nós nesta manhã queremos aqui e agora recordar a morte do Senhor até a sua vinda. E enquanto estamos à procura, e enquanto estamos esperando a sua vinda, nós estamos procurando e buscando as coisas de cima. Porque são essas coisas que alimentam a nossa alma. São essas coisas que alimentam o nosso espírito. São essas coisas que saciam o nosso ser, porque Deus nos criou como seres espirituais. Como seres materiais, certamente oramos pelo pão de cada dia. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. É bíblico. Estou a pensar nos judeus que saíram do Egito e que Deus lhes disse: meus amigos, recolham apenas o maná para esse dia. Porquê? Porque Deus todos os dias dava maná. Havia alguns que eram como aqueles quando começou a crise, a se embarcar o papel higiênico. Neste caso era maná. Então alguns dizem: não vai ser que amanhã não haja comida, eu vou levar já a comida para 4 dias. Sabe o que aconteceu à comida que eles não comeram? Apodreceu. Porquê? Porque Deus tinha dado uma ordem. O homem geralmente por natureza não gosta de obedecer. Todos nós já fomos pequenos. E quando o pai e a mãe nos diziam: não faças, o que é que acontecia depois quando ele virava as costas? Íamos fazer exatamente aquilo: não faças. Há aí uma coisinha que está no YouTube e noutros lados, de uma barraquinha, não sei se vocês já viram, numa barraquinha com um buraquinho e diz: não espreite. Já viram? Não espreite. E vai passa gente que não espreita, mas há algum que vai lá meter a cabecinha. Ok? Vai lá meter a cabecinha e sabe o que é que acontece? Alguém lhe manda com um bolo na cara. Manda-lhe com um bolo na cara, ok? E põe-lhe o bolo na cara. Mas está lá escrito: não espreite. Os irmãos abstraem-se. Não espreite. Não espreite. O ser humano por natureza, todos nós, aquilo que nos é proibido, parece que é aquilo que nós mais gostamos de buscar e de fazer. Está errado, irmãos. A Bíblia não foi escrita para nos, desculpa esta expressão, chatear a cabeça. A Bíblia não foi escrita para nos amargar a vida. A Bíblia foi escrita para nos ajudar espiritualmente falando. Por isso nós devemos ter amor à palavra de Deus. Nós devemos fazer caso aos ensinos das Escrituras, porque são elas, as Escrituras, que nos fazem sábios. Para quê? Para aqui e para a vida eterna. O salmista dizia que tinha achado gozo e alegria em aplicar a palavra de Deus aonde? Ao seu coração. Irmãos, eu ainda não vi ninguém que aplicou a palavra de Deus ao seu coração e foi defraudado, e foi de alguma maneira enganado. É impossível, porque as coisas de Deus são coisas que ajudam e abençoam. Agora diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Este assentado, irmãos, há muitas pessoas que pensam, desculpem, vou ver se isto aguenta comigo, aguenta, é ferro, que Jesus está assim lá em cima. Irmãos, Ele está aqui. Ele está conosco. Ele está aqui em espírito e em verdade. Esta expressão "está assentado" está só a dizer uma coisa: Ele reina. Ele está no trono. Ele é único. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Só Ele é Senhor de todas as coisas. Não pensem quando estão a ler que Deus está lá. Para lá o povo que se... E eu aqui. Não. Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias, até à consumação dos séculos.
Se há alguém que se preocupa contigo e comigo, é Jesus. Então cuidado quando alguém... E há religiões que dizem, Deus não se preocupa com o homem. Ou Deus não tem nada. Aliás, na mitologia grega, essa era a ideia. Quando Paulo prega sobre o Deus desconhecido, ele está a dizer, afinal de contas, vocês andam aqui há muitos anos e não conhecem o verdadeiro Deus, que para vocês ainda é desconhecido. Dão a possibilidade dele existir, nem sabem quem ele é, mas eu estou aqui para vos anunciar que ele é Deus, que ele é Jesus. Amém? Então, irmãos, há tanta gente criando os seus deuses. E cada um faz o Deus que quer. E há deuses para todos os gostos. Alguns, para eles, o Deus é uma galinha. É verdade. Para outros é uma pedra. Para outros é um gato. Para outros é um crocodilo. Para outros é uma serpente. Irmãos, para outros ele próprio é Deus. Mas Deus há só um. Aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Aquele que fez o homem do pó da terra. Sim, do pó da terra. Tem poder para o fazer. Por isso ele é Deus. Mas pastor, você acredita nessas coisas? Eu acredito num Deus ilimitado. Eu acredito num Deus todo-poderoso. Eu acredito num Deus omnipotente, omnisciente. Como não vai ele fazer todas as coisas? Eu não posso, tu não podes. Mas ele pode e fez e fará. Porque ele é Deus e tu és apenas uma criatura. Eu sou apenas uma criatura e eu não posso, mas ele pode todas as coisas. E por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Então pensa nas coisas que são de cima. Busca as coisas de Deus. São elas as únicas coisas que podem saciar a nossa alma. É por isso que os salmistas, eu quando digo salmistas quero-vos dizer que o livro dos Salmos não foi escrito apenas por Davi. Há outros autores que podem fazer declarações tremendas acerca desta grande verdade. E nós poderíamos ler versículos e versículos nesta manhã que precisamente nos ensinam sobre estas coisas. Bem, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. E Paulo acrescenta: e não nas que são da terra. Irmãos, infelizmente o diabo tem enganado muitos crentes e tem-os levado, em primeiro lugar, a pensar nas coisas da terra e não nas coisas divinas. Às vezes somos capazes de alterar tudo pelas coisas da terra e não conseguimos alterar nada pelas coisas do céu. Mas depois, quando as coisas não correm bem, queixamo-nos que Deus não nos viu, Deus não nos ouviu, Deus não nos fez. É verdade que eu e vocês jamais poderemos comprar Deus. Há igrejas, e os irmãos sabem disso que eu estou a dizer, que ensinam que o crente pode comprar Deus. Ou não é verdade o que eu estou a dizer? Basta dizer-se: irmão, se você fizer uma corrente, não sei quem você vai receber. Isso é mentira, não está nada na Bíblia que se eu fizer uma corrente, ou 2 correntes, ou 10 correntes, ou quer que seja, que Deus me vai abençoar por eu fazer isso. Porque isso é eu querer comprar Deus. E se uma coisa nós pregamos aqui é que ninguém compra Deus, porque Deus não está à venda. Igrejas que vendem as coisas de Deus não são igrejas de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que recebemos de Deus é de graça. Pastor, mas se eu orar às 2 da manhã em ponto eu vou receber. Onde é que está isso na Bíblia? Eu não sei que horas era quando Jonas estava lá no meio do grande peixe. Não está escrito na Bíblia a hora que era. Também não está nada escrito que era de madrugada. Podia ser. E quando é madrugada aqui, para aquelas pessoas que estão lá embaixo, é dia. Mas tenhamos cuidado quando nós estamos a dizer coisas que não estão na Bíblia. Deus ouve a qualquer hora. Ih, que amém tão fraquinho. Deus ouve a qualquer
hora. Deus ouve, inclusive, à meio da noite, mesmo que eu esteja deitado na minha cama e eu faça uma oração a Deus, Ele ouve. Ele ouve também quando eu me ajoelho. Ele ouve quando eu estou de pé. Ele ouve sempre. Diga lá o amém, irmãos. Se não vai parecer que nós estamos aqui a criar uma religião na qual é o esforço meu, o esforço teu, que vai ganhar o coração de Deus. E sabe o que é que ganha o coração de Deus? É a nossa sinceridade. Não há mais nada. O único que sabe o sincero que tu és e eu sou é Deus. Porque eu até posso ser um grande hipócrita, fazer-me aquilo, e vocês para mim, isso não serve. É o que Deus sabe de nós. Só Deus sabe se estamos a buscar as coisas de Deus, as coisas de cima, irmãos. Porque as da terra, até nem é preciso vocês buscarem, elas vêm até vós e até a mim. Nós não precisamos buscar a maldade, ela vem. Nós não podemos buscar a falta de fé, ela vem. Nós não podemos buscar tanta coisa, não é preciso, ela vem até ti. Daí a necessidade de efetivamente buscarmos mais e mais as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. E agora diz, porque morrestes. Será que morremos para o mundo? Será que morremos para as coisas desta terra? E diz, e a vossa vida está escondida com Cristo. O irmão, a irmã tem a certeza que a sua vida hoje e agora está escondida, ou seja, está nas mãos de Deus? Está protegida por Deus? A Bíblia garante que é possível. Quando nós buscamos as coisas de cima, a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 31, podia dizer, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele dá uma lista de tanta coisa que até nos poderia impedir de ter um relacionamento com Deus. Mas ele diz, nada disso, irmãos, nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo podia dizer, se Deus é por nós, 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 a tua vida está escondida em Cristo? Então nada nem ninguém pode separar-te do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nosso Senhor? É o nosso Salvador? É o nosso Deus? Quando Cristo, que é a nossa vida, porque a vida sem Cristo não é vida. A verdadeira vida tem que ter Cristo no centro. E eu dou graças a Deus por cada família, por cada irmão, cada irmã, cujo centro da vida é Cristo Jesus. E sabem, tudo funciona melhor quando Ele é o centro da nossa vida. O casamento funciona melhor, a educação dos filhos funciona melhor, o trabalho funciona melhor, tudo funciona melhor quando Ele está no centro das nossas vidas. Agora diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. O que é isto? Está a falar da vinda de Jesus. Um dia Jesus se vai manifestar outra vez, com o intuito de nos levar com Ele. Pode ser que alguns, entretanto, morramos, mas haverá a mesma manifestação com Deus. Outros serão transformados em corpos gloriosos e subirão ao encontro do Senhor. Mas uma e outra coisa está aqui escrito, e isto é muito importante. Quando Ele se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aí já estaremos com Ele por toda a eternidade. Aí já não há doença,
aí já não há pecado, aí já não há tentação, aí já não há desânimo, aí já não haverá nada que nos separe, meus queridos irmãos. Agora, reparem no versículo 5, muito forte. A minha versão, há outras, exterminai. Sabe o que é exterminar? É acabar com... É matar, é destruir. O quê? Pessoas? Não, nós não matamos, não matarás. Mas temos que matar algumas coisas. Sim, sim. Vocês têm que matar, não com pistola, não com faca. Espiritualmente temos que matar várias coisas a cada dia que podem nos querer afastar de Deus. O que é que diz? Inclinações carnais. Vocês sabem que um dos nossos maiores inimigos chama-se carne. O nosso grande inimigo também se chama carne. Há o diabo, às vezes as pessoas põem tudo para cima do diabo, e o diabo, eu não sei o que é que ele diz, que eu nem quero saber, porque eu não falo com o diabo. Há igrejas que fazem entrevistas ao diabo, que acham que isso é interessante, mas nós não temos que fazer entrevistas ao diabo, nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque o diabo não me interessa ter contacto com ele, não me interessa entrevistá-lo, não me interessa falar, nós temos é que falar com Deus. Depois diz, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Ainda é mais grave. Veja lá que a avareza é igualada à idolatria. O que é a avareza? É aquela pessoa... O porta-moedas nunca lhe sai do bolso. Tem cola lá dentro. Tudo é meu. E esquece que, se Deus quiser, não tem nada. E esquece, como aquele louco e insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Ou seja, os bens que tens, para quem será? Uma coisa é certa, ninguém leva dinheiro lá para cima. E há o outro que levou lá para baixo, quis ser enterrado com todo o dinheiro que tinha. Então a viúva fez uma coisa, passou um cheque e ficou com o dinheiro. E pôs um cheque ao portador lá no sepulcro, lá no buraco. Fez ela muito bem. Porque o tipo era tão agarrado ao dinheiro que até na morte queria levar o dinheiro, pensando que ia lá para cima. Mas a viúva foi muito esperta. Deixou lá consolado com um chequezinho. Prontos, não sei quem o levantou. Se calhar há alguns que levantam, porque vocês sabem que há igrejas que fazem viagens ao céu e cobram às pessoas para ir ao céu e vir. Não sei como é que isso é possível, mas pronto, quem paga também é tonto. Porque se você andar a pagar dinheiro pensando que pode andar a fazer viagens por aí, e outros também que é já para preparar uma casinha lá no céu, já estão a pagar em vida. Irmãos, há loucos para tudo nesta vida. Eu, quando ouço isto, vocês não imaginam, como pastor, como é que eu fico. O pior é que existe. E existem irmãos que, em vez de lerem a Bíblia e ver que tudo isso é mentira, vão atrás disso porque gostam disso. Irmãos, que Deus nos ajude. Pensa nas coisas que são de cima. Vocês acham que Cristo não tem tudo já preparado para nós? Eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nunca diz que eu tenho que pagar. Sabe porquê? Ele é que pagou o preço. O preço da tua e da minha salvação foi pago na cruz do Calvário. Eu não pago nada para ir para o céu. Eu apenas aceito aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus te deu. E Deus deu-nos a salvação gratuita. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, diz a Bíblia. Muito cuidado, muito cuidado. Então exterminai, matai. Irmãos, tentações.
Tentações todos temos. Eu seria o maior mentiroso se eu dissesse que não tenho tentações. Eu sou um ser humano. Agora, ser tentado não é pecado. Tentados somos todos. Tanta coisa. Tanta coisa. Agora eu tenho que resistir à tentação. E para tu resistires à tentação, a melhor coisa que tu e eu temos que fazer, sabes o que é? Perante a tentação? Fugir. Não deixar que os pensamentos estejam aqui na nossa cabeça a martelar. Uns são tentados de uma coisa, outros de outra. Mas todos os que estamos aqui, há aqui alguém que não é tentado, põe a mão no ar. Deixa-me lá ver. Ainda bem que aqui só há pessoas verdadeiras. Porque se alguém tivesse a hombridade de ter levantado a mão, eu ia ter que dizer uma palavra muito feia. Mentiroso ou mentirosa. Todos nós somos tentados. A Bíblia sabe isto. A Bíblia declara isto. Mas a Bíblia também nos declara que Deus nos dá o poder e a capacidade para resistir à tentação. Alguns dizem, mas pastor, eu não resisti. Não resististes porque tu não quisestes. Porque a ti o prazer era mais do que a resistência. Porque afinal de contas tu deixaste-te enganar. E é interessante que a Bíblia fala precisamente do parto. O dar à luz. Começa na cabeça. A tentação vem aonde? À cabeça. Ao pensamento. À mente. Mas que eu saiba, eu ainda sou senhor do meu pensamento. E você também é. É ou não é? Somos senhores daquilo que fazemos, daquilo que dizemos. Eu posso não abrir a minha boca. Fecho-a. Eu posso não ir acolá porque não devo ir. Não vou. Eu perante uma situação de pecado, fujo. Ou devo fugir. Como José fez. Mas alguns são muito machos. Eu não. Algumas também são muito. Eu não. Pois não. Basta tu ficares no sítio onde não deves estar e permitir o que não deves permitir e tu já vais ver como o diabo te vai tratar. Para depois sabem fazer o quê? Envergonhar. Envergonhar e a outros lançá-lo pelo chão completamente. Destruir. Porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas o diabo, esse sim, veio para matar, roubar e destruir. Então, meus amados irmãos, e vou terminar aqui, temos ainda a ceia. Diz assim, pelas quais coisas, que coisas? Essas práticas desses pecados. Veio a ira de Deus sobre os filhos. Quais filhos? Não são os filhos da obediência. São os filhos da desobediência. Todos somos filhos. E todos podemos ser filhos obedientes ou filhos desobedientes. E a minha Bíblia, penso que a vossa também, diz que tudo aquilo que eu semear, tudo aquilo que eu vou semear, o que é que vai acontecer? Vou colher. Irmãos, semeemos coisas boas. Pensemos nas coisas do alto. Busquemos as coisas do alto. E aquilo que não presta, que não serve, vamos, em nome de Jesus, colocar fora. Deus quer a nossa santidade. A Bíblia diz que sem a santidade, ninguém. Quando a Bíblia diz ninguém, é porque é ninguém. Quando a Bíblia diz todos, é porque é todos. A Bíblia não brinca com nada. Sem a santidade, ninguém verá a... Senhor, mas nós profetizamos, nós curamos no teu nome, nós pregamos. E sabe o que é que o Senhor vai dizer? Não vos conheço. Não vos conheço. Porque a Bíblia diz que melhor é obedecer que sacrificar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo nos disse nesta manhã. Vamos ser obedientes.